Eu te darei minhas terras se você me der um filho, disse o milionário Apache a uma viúva pobre e solitária. E o que ela fez chocou a cidade inteira. Antes de começarmos a história, diga-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10 no final. Boa leitura! Olha, Sr. Crowley, suspirou Evelyn. Eu já vendi tudo o que podia. Tudo o que restou na minha casa é poeira, contas a pagar e meu porco Winston. O senhor não pode me dar só mais um pouco de tempo. O gerente do banco soltou um suspiro profundo, pela 4ª vez. Senhora Carter, a senhora já teve 3 prorrogações. Mas, em minha defesa, eu só usei 2 delas de forma responsável, respondeu ela. A terceira foi porque o teto da cozinha caiu bem na minha cabeça, e eu achei que merecia um pequeno descanso emocional. Crowley ajustou os óculos com uma paciência que deixava claro que ele realmente queria um botão de expulsar cliente em sua mesa. A regra é simples. Se a dívida não for paga em 30 dias, o imóvel vai a leilão. Evelyn engoliu em seco. 30 dias? Em 30 dias nenhum cacto floresce. Você espera que eu faça florescer dinheiro aqui no meio do deserto? O gerente pigarreou, demonstrando impaciência. Ela inclinou a cabeça, com um pouco mais de ousadia. Diga-me, Sr. Crowley, o banco não tem coração? Nem mesmo um pedacinho escondido em algum cofre ao lado das barras de ouro. Não brinque com isso, Sra. Carter. Isso não é motivo para riso. Olha, eu sei que o banco é uma empresa, não uma instituição de caridade. Mas você tem coração, não tem? Esta casa é tudo o que me restou do Herald. Mas não importava. Os papéis à sua frente estavam frios como pedra. As assinaturas já estavam lá, como feridas secas. O prazo final estava escrito em negrito. 30 dias. Dinheiro ou a casa? Evelyn levantou-se lentamente, ajeitou a saia e olhou-o diretamente nos olhos. Bem, só para o senhor saber, Sr. Crowley, quando eu ficar rico, e ficarei, mesmo que tenha que ganhar o bingo das senhoras da igreja, vou comprar este banco. E a primeira coisa que farei será reformar este saguão, porque é simplesmente feio. Ela saiu como se fosse invadir a Normandia, ignorando os olhares dos outros clientes e a voz do gerente chamando-a por trás. 30 dias, S.R.A. Carter. Nem mais um. Lá fora, Evelyn cruzou os braços, respirou fundo e murmurou. Muito bem, vejamos. Tenho uma casa caindo aos pedaços, um fogão que só funciona se você bater nele com uma colher de pau, um porco que pensa que é um cachorro e agora um prazo de 30 dias antes de dormir na rua. Maravilha! Ela atravessou a praça da cidade rapidamente, com o coração acelerado e a cabeça girando. Ao passar pela barbearia, 2 homens conversavam em voz baixa, não baixa o suficiente para escapar aos ouvidos atentos de Evelyn. Dizem que o Apache lá nas montanhas está procurando ajuda. Adu Rico. É ele mesmo, Dakota Blackhouse. Corre o boato de que ele está contratando. Evelyn parou abruptamente. Espere, o quê? Um dos homens olhou para cima, surpreso. Você disse Dakota Blackhouse? É, ele está expandindo o rancho. Parece que precisa de trabalhadores. A terra dele está crescendo mais rápido que mato na chuva, mas ele é um cara estranho. Mais quieto que um cacto. Evelyn estreitou os olhos, curiosa. Ele contrata mulheres? Não sei. Será que ele aceitaria alguém falido, com diploma do ensino médio vencido e um talento inegável para fazer bolo de fubá? O outro homem riu, um pouco confuso. Senhora, a essa altura ele provavelmente contrataria um corvo para cuidar dos cavalos. Evelyn deu 2 passos para trás, com os olhos fixos no horizonte onde as colinas começavam a surgir. Dakota Blackhouse. Ela já ouvirá aquele nome antes, um homem recluso, de poucas palavras, mas com muitos zeros no banco. Ele possuía tanta terra que praticamente circundava todo o condado. As pessoas diziam que ele era misterioso, talvez até perigoso. Alguns o chamavam de Apache implacável. Outros diziam que ele era um herói de guerra que voltará com o coração partido e uma fortuna inexplicável.
Tudo o que Evelyn sabia era: se havia trabalho, ela precisava dele. De cabeça erguida, o orgulho enterrado sob o desespero, ela sussurrou para si mesma: tanto faz. Não importa quem seja. Se tiver emprego, eu vou. E se for esse tal de Dakota, bem, é melhor ele estar preparado, porque esta viúva azarada vai aparecer na porta dele. E de salto alto se for preciso. E assim ela se dirigiu para a propriedade de um homem que nunca tinha visto. A estrada que levava ao rancho de Dakota Blackworth parecia não ter fim. Evelyn caminhava há mais de 1 hora, com o sol do Arizona queimando suas costas e seus pés doendo dentro de sapatos que já tinham visto dias melhores. Seu vestido azul marinho, o mais decente que restava em seu guarda-roupa cada vez menor, estava empoeirado e grudando em sua pele. Tudo bem, Evelyn, murmurou para si mesma, enxugando o suor da testa. Você decidiu procurar emprego com um homem que mora no fim do mundo. Se ele acabar sendo um assassino em série, pelo menos ninguém ouvirá seus gritos. Quando finalmente avistou a propriedade, Evelyn parou e soltou um assobio baixo. O rancho de Dakota Blackworth não era apenas grande, era impressionante. Cercas bem cuidadas se estendiam até onde a vista alcançava. Cavalos de raça pura pastavam tranquilamente. E a casa principal era uma construção sólida de madeira e pedra que parecia ter saído de uma revista. Bem, se ele me matar, pelo menos será num lugar bonito, disse ela, ajeitando o cabelo e respirando fundo. Ela caminhou pela estrada de terra até chegar ao portão principal. Não havia campainha, então ela bateu palmas algumas vezes, sentindo-se um pouco ridícula. Olá? Tem alguém aí? Meu nome é Evelyn Carter e estou aqui procurando emprego. Prometo que não estou vendendo enciclopédias nem representando nenhuma igreja. Por alguns minutos, apenas o vento respondeu. Então ela ouviu passos, firmes, lentos, como os de alguém que nunca tem pressa. Quando Dakota Blackworth apareceu, Evelyn sentiu como se alguém tivesse lhe arrancado o ar dos pulmões. O homem era alto, com ombros largos que preenchiam uma camisa branca de algodão. Seus cabelos negros estavam presos em um rabo de cavalo baixo, e seus olhos escuros a estudavam com uma intensidade que a fazia se sentir como um livro aberto. Ele não disse uma palavra. Apenas a olhou. Evelyn Pagaria. Tentando se recompor. Olá. O senhor deve ser o Sr. Blackworth. Meu nome é Evelyn Carter. Ouvi dizer que o senhor está contratando e... Bem, eu realmente preciso de um emprego. Dakota cruzou os braços, permanecendo em silêncio. Evelyn começou a sentir que estava sendo julgada por um juiz muito rigoroso. Olha, eu sei que pode parecer estranho uma mulher aparecer do nada, mas eu sou uma pessoa trabalhadora. Sou honesta e faço um bolo de fubá que poderia ressuscitar os mortos. Não literalmente, é claro. Isso seria assustador. Um canto da boca de Dakota se curvou para cima, bem levemente. Entrem, disse ele finalmente, abrindo o portão. Evelyn o seguiu pela propriedade, tentando não parecer muito impressionada. O lugar era administrado como um relógio suíço. Os estábulos estavam impecáveis, o gado bem alimentado, e havia até um jardim que fazia seu próprio quintal parecer um cemitério de plantas. Nossa, que lugar lindo, disse ela. Aposto que vocês não têm nenhuma barata que se recuse a morrer. Dakota a conduziu até a varanda da frente da casa principal e fez um gesto para que ela se sentasse em uma das cadeiras de balanço. Ele permaneceu de pé, encostado em um poste de madeira. Por que você precisa de trabalho? Perguntou ele, sem rodeios. Evelyn suspirou. A honestidade era sua melhor opção. Meu marido morreu há 2 anos e me deixou com mais dívidas do que sonhos. O banco quer tomar minha casa em 30 dias se eu não pagar tudo. Vendi tudo o que pude, tentei de tudo, e agora estou aqui implorando por uma chance de limpar estábulos, cozinhar, lavar roupa, qualquer coisa. Ela fez uma pausa e deu um sorriso torto. Eu até cuido de animais bravos. Planto em terra mais seca do que qualquer coisa que Moisés já viu, ou converso com cavalos solitários. Sou uma ótima ouvinte, principalmente quando estou desesperada. Dakota observou por um longo momento.
Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Talvez simpatia, talvez interesse. Você tem família? Só eu e minha teimosia. Ah, e um porco que pensa que é um cachorro, mas não ajuda com as contas. Sem filhos. Evelyn sentiu uma dor aguda no peito. Aquela pergunta sempre a magoava. Não. Harold e eu tentamos, mas nunca deu certo. Talvez seja melhor assim, considerando a bagunça financeira que ele deixou para trás. Dakota assentiu lentamente, como se estivesse ponderando cada palavra. Então, parou diante dela, olhando-a diretamente nos olhos. Você disse que aceitaria qualquer tipo de trabalho. Qualquer trabalho honesto que não envolva lutar com ursos. E se eu oferecesse algo melhor do que limpar estábulos? Evelyn franziu a testa, confusa. Melhor em quê? Porque, sinceramente, neste momento da minha vida, limpar estábulos seria como ganhar na loteria. Dakota respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Se você precisa tanto de dinheiro assim, tenho uma oferta melhor. Estou ouvindo, disse ela, inclinando-se para a frente, curiosa. O silêncio que se seguiu pareceu uma eternidade. Dakota olhou para o horizonte, depois para as próprias mãos, e finalmente, de volta para ela. Eu te dou metade das minhas terras se você me der um filho. Evelyn piscou uma vez, depois duas. Ela tinha certeza de que tinha ouvido errado. Desculpe, você poderia repetir? Porque eu juro que acabei de ouvir você dizer algo completamente absurdo. Você ouviu direito. Evelyn levantou-se tão depressa que a cadeira de balanço atrás dela tremeu violentamente. Seu rosto ficou vermelho em pelo menos 3 tons diferentes antes que ela conseguisse dizer uma palavra. Você acabou de propor o que exatamente? Acordo, disse Dakota com o mesmo tom calmo que alguém usaria para oferecer açúcar em troca de café. Metade das minhas terras em troca de um herdeiro. Evelyn abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Você está falando sério? Completamente. Ela se virou, deu 2 passos em direção à porta, parou, voltou-se e apontou o dedo acusador. Caminhei todo esse caminho sob o sol escaldante, e é esse tipo de proposta maluca que você tem para mim. Não é uma loucura. É prático. Prático? Você acha que eu sou o quê? Um útero ambulante com pernas. Dakota não se intimidou com o desabafo dela. Na verdade, ele parecia estar esperando exatamente essa reação. Você precisa de dinheiro. Eu preciso de um herdeiro. É uma solução que beneficia nós dois. Evelyn riu, mas não era uma risada feliz. Era aquele tipo de risada que as pessoas dão quando acham que estão perdendo a cabeça. Oh, maravilhoso! Tão romântico. Que proposta encantadora. Você deve ser muito popular entre as mulheres da cidade. Normalmente não vou à cidade. Posso imaginar por quê, respondeu ela sarcasticamente. Com essas habilidades sociais, você deve ser o rei dos bailes locais. Dakota cruzou os braços novamente, parecendo ligeiramente divertido com a indignação dela. É uma oferta generosa. Generoso? Evelyn colocou as mãos na cintura. Você sequer sabe quanto vale metade desta terra. Sim, eu ofereço. É por isso que estou oferecendo. E você acha que alguma mulher concordaria com uma coisa dessas? Você faria isso? A pergunta a pegou de surpresa. Evelyn abriu a boca para dar uma resposta indignada, mas nada saiu. Porque, no fundo, uma pequena e traiçoeira parte de sua mente já estava fazendo as contas. Metade daquela terra valia mais do que ela jamais sonhara possuir em toda a sua vida. Ela gaguejou. Pense nisso, disse Dakota, dirigindo-se à porta. Você tem uma semana para decidir. Uma semana? Ela quase gritou. Você me faz essa proposta maluca e me dá uma semana para decidir. Já é tempo suficiente. Tempo suficiente para perder completamente a cabeça, talvez. Dakota parou à porta e virou-se para ela uma última vez. O portão estará aberto se você decidir voltar.
E então ele entrou, deixando Evelyn sozinha na varanda com o coração acelerado, a mente a mil e a absoluta certeza de que sua vida tinha acabado de ficar ainda mais complicada do que ela jamais imaginara. A caminhada de volta para casa pareceu ainda mais longa do que a ida. Evelyn caminhava devagar, com os pés doloridos e os pensamentos girando descontroladamente. A cada passo, as palavras de Dakota ecoavam em sua mente. Eu te dou metade das minhas terras se você me der um filho. Aquele homem é louco, murmurou ela, chutando uma pedra no meio da estrada. Quem é que fala uma coisa dessas? Parece que ele saiu direto de um daqueles romances baratos que as senhoras da igreja leem escondido. Ela parou no meio da estrada e olhou para o céu, como se esperasse que alguma resposta divina caísse do azul infinito do Arizona. Senhor, eu sei que a vida tem suas pequenas e cruéis brincadeiras, mas isso está saindo do controle. Primeiro, Harold morre e me deixa com mais dívidas do que um político em ano eleitoral. Agora, um Apache rico aparece me oferecendo metade de um reino em troca de... Ela balançou a cabeça, incapaz de terminar a frase em voz alta. Isso deve ser algum tipo de teste cósmico. Ou talvez eu tenha batido a cabeça e agora esteja tendo alucinações. Quando finalmente chegou à sua propriedade, Evelyn parou no portão e soltou um longo suspiro. A casa parecia ainda mais decadente depois de ver o rancho impecável de Dakota. A tinta descascando, as telhas faltando, a cerca que mais parecia um sorriso torto. Lar, doce lar, disse ela secamente. Onde o glamour é opcional e a pobreza é garantida. Mas, ao se aproximar da porta da frente, ela paralisou. Um homem de terno escuro estava parado ali, segurando uma pasta de couro e conferindo um relógio de bolso com a impaciência de alguém que tinha compromissos mais importantes. Senhora Carter? Perguntou ele, erguendo os olhos enquanto ela se aproximava. Sou eu, respondeu Evelyn, já sentindo um mau pressentimento. Sou Thomas Mitchell, funcionário do banco. Preciso falar com você sobre sua propriedade. Evelyn sentiu o sangue gelar nas veias. Nenhum funcionário do banco jamais apareceu à sua porta para dar boas notícias. O Sr. Crowley me mandou um presente. Perguntou ela, tentando manter um tom leve, embora sua voz tremesse um pouco. Porque se for uma cesta de frutas, posso lhe dizer agora mesmo. Eu a aceitarei. Mitchell não sorriu. Abriu a pasta e retirou alguns documentos. Lamento informar que o prazo para a quitação da sua dívida foi alterado. A situação tornou-se mais urgente. Mais urgent? Como? Evelyn engoliu em seco. 30 dias já era pouco. Se você quer menos que isso, vai ter que inventar novos dias da semana. O prazo foi reduzido para 2 semanas, Sra. Carter. As pernas de Evelyn quase cederam. Ela se apoiou no batente da porta. Com licença. 2 semanas? 14 dias, começando hoje? Mas isso é impossível. O Sr. Crowley me disse 30 dias esta manhã. Mitchell ajustou os óculos com a fria eficiência de alguém acostumado a arruinar o dia das pessoas. Houve uma reavaliação do seu risco de incumprimento. A sua situação foi classificada como crítica. O banco não pode mais esperar. Evelyn riu, mas foi uma risada quase histérica. Em estado crítico, não sabia que pobreza vinha acompanhada de classificações médicas. Qual é o próximo estágio? Terminal. Sra. Carter, eu entendo que isso é difícil. Difícil? Ela interrompeu, elevando a voz. Sr. Mitchell, difícil é abrir um pote de picles sem quebrar uma unha. Impossível é encontrar $15.000 em 2 semanas quando mal tenho 15 centavos no bolso. Na verdade, são $15.300, corrigiu ele, conferindo a documentação. Ah, obrigada pela precisão. Evelyn bateu palmas sarcasticamente. Isso ajudou muito. Agora sei exatamente quanto dinheiro me falta. Mitchell suspirou e estendeu os documentos. Estes são os documentos oficiais. O leilão ocorrerá daqui a 2 semanas, às 10 horas, na praça da cidade. Evelyn olhou para os papéis como se fossem cobras venenosas. E se eu não conseguir o dinheiro, o imóvel será vendido para quitar a dívida.
Qualquer saldo restante será devolvido a você. Claro. Claro, ela repetiu amargamente. Porque todo mundo sabe que casas caindo aos pedaços são vendidas a preços altíssimos. Mitchell fechou a pasta e ajeitou o chapéu. Sinto muito, Sra. Carter. São apenas negócios. São apenas negócios, murmurou ela enquanto o observava se afastar. Para você são apenas negócios. Para mim, é a minha vida inteira. Assim que ele desapareceu na rua, Evelyn entrou em casa e se jogou numa cadeira na cozinha. Colocou a cabeça entre as mãos e tentou pensar com clareza, mas sua mente parecia um furacão. 2 semanas. 14 dias. 336 horas para conseguir mais dinheiro do que jamais vi na minha vida. Muito bem, Evelyn, disse para si mesma, tentando manter o foco. Vamos fazer uma lista de opções. Ela pegou um lápis e um pedaço de papel velho e começou a escrever. Opção 1. Assaltar um banco. Ela fez uma pausa e depois riscou. Muito arriscado, e eu não tenho um cavalo para fugir. Opção 2. Ganhar na loteria. Mais um risco. Primeiro eu precisaria comprar uma passagem, e nem isso eu tenho dinheiro. Opção 3. Encontrar um tesouro enterrado no quintal. Risquei isso também. Se houvesse algum tesouro lá atrás, as baratas já o teriam encontrado. Opção 4. Casar com um homem rico que apareça magicamente à minha porta. Ela parou de escrever e ficou olhando fixamente para o papel. Não se tratava exatamente de um homem rico que apareceu magicamente à sua porta. Não, Evelyn, disse ela em voz alta para si mesma. Nem pense nisso. A proposta de Dakota é absurda, indecente, impossível, e talvez seja minha única chance. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro na pequena cozinha, falando como se estivesse apresentando seus argumentos diante de um júri invisível. Vamos analisar os fatos, senhoras e senhores do júri. Primeiro fato. Preciso de $15.000 em 2 semanas. Segundo fato. Eu nem sequer tenho $15. Fato número 3. Dakota Blackworth está oferecendo muito mais do que $15.000. Ela parou e olhou para o espelho embaçado pendurado na parede. Mas o que ele está pedindo em troca, isso é. Ela nem conseguiu pronunciar a palavra em voz alta. É um acordo comercial, disse ela finalmente, tentando se convencer. Como vender um bolo ou lavar roupa, só que mais complicado. Ela começou a andar de um lado para o outro novamente. E não é como se eu fosse uma donzela inocente. Eu era casada. Sei como essas coisas funcionam. E ele disse que me daria metade de suas terras. Metade? Isso é uma fortuna. Ela parou novamente e olhou-se no espelho. Mas que tipo de mulher eu seria? O que as pessoas pensariam? O que o pastor diria? O que minha mãe diria se estivesse viva? Uma batida na porta a despertou de seus pensamentos. Ela abriu, meio que esperando encontrar outro funcionário do banco com mais más notícias. Mas era apenas a Sra. Henderson, sua vizinha mais próxima, segurando uma torta de maçã. Olá, querida, disse a senhora mais velha com um sorriso acolhedor. Fiz torta demais e pensei em compartilhar. Sra. Henderson, a senhora é um anjo, respondeu Evelyn, aceitando a torta. Justo quando eu precisava de algo doce para amenizar um dia muito amargo. Problemas com o banco de novo. Pior, agora tenho 2 semanas em vez de um mês. A senhora Henderson balançou a cabeça em sinal de simpatia. Esses banqueiros não têm coração. Mas você vai dar um jeito, querida. Você sempre dá. Depois que sua vizinha saiu, Evelyn ficou parada na porta segurando a torta, olhando para o horizonte onde as colinas desapareciam na distância. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Evelyn. Ela acordava pensando na proposta de Dakota, almoçava com as palavras dele ecoando em sua mente e ia dormir com aquela proposta ressoando como um sino que ressoa. Na manhã do segundo dia, ela decidiu procurar o Padre Williams na igreja. Padre, disse ela, ao encontrá-lo arrumando as flores do altar, preciso de orientação espiritual. Claro, meu filho. Sobre o que é?
Evelyn hesitated. Como poderia explicar isso sem parecer completamente louca? Digamos, hipoteticamente, que alguém recebesse uma proposta de negócio que resolveria todos os seus problemas financeiros, mas que envolvesse compromissos pessoais. O padre franziu a testa. Que tipo de compromissos pessoais? Bem, o tipo de casamento que geralmente acontece entre marido e mulher, mas não exatamente um casamento tradicional. O padre Williams quase derrubou o vaso de flores. Evelyn Carter, em que você está pensando? Desespero, principalmente, respondeu ela com sinceridade crua. O banco vai tomar minha casa em menos de 2 semanas. Pai, eu já tentei de tudo. Nem tudo. Você tentou pedir ajuda à congregação. Eu fiz isso ontem. Me ofereci para limpar a casa das senhoras da igreja por 1 ano inteiro em troca de um empréstimo. A senhora Patterson disse que já tem uma empregada. A senhora Coleman disse que oraria por mim. E a senhora Foster sugeriu que eu vendesse meu porco, porque pelo menos assim eu conseguiria algo útil com ele. O padre suspirou. E o piano da sua mãe? É uma peça belíssima. Tentei vendê-lo ontem. O Sr. Johnson, da loja de música, disse que pianos mecânicos estão fora de moda e ocupam muito espaço. Ele ofereceu $20 por ele. $20 é melhor do que nada. Pai, preciso de $15.000. $20 não cobrem nem a gasolina para levar o piano até a cidade. O padre sentou-se no primeiro banco e fez um gesto para que ela se sentasse ao lado dele. Meu filho, às vezes Deus nos coloca em situações difíceis para testar nossa fé. Bem, então ele deve pensar que sou muito mais forte do que realmente sou, respondeu Evelyn, porque este teste está começando a parecer uma tortura medieval. No terceiro dia, Evelyn decidiu fazer uma última tentativa. Vestiu seu melhor vestido, penteou os cabelos com cuidado e foi ao banco para falar com o Sr. Crowley pela última vez. Sr. Crowley, disse ela, sentando-se à sua frente com toda a dignidade que conseguiu reunir, vim fazer uma proposta. Senhora Carter, já conversamos sobre isso. O prazo é. Eu sei o prazo, mas primeiro ouça minha proposta. Que tal eu trabalhar para o banco de graça por 5 anos? Limpar, organizar, fazer café, o que você precisar. Em troca, você reestrutura minha dívida. Crowley nem sequer levantou os olhos dos seus papéis. Impossível. O banco não é uma instituição de caridade. Então, que tal 10 anos? Sra. Carter, por favor. Temos procedimentos a seguir. Evelyn inclinou-se sobre a mesa. Sr. Crowley, o senhor tem filhos? Eu faço. Então imagine um deles na minha situação. O que você faria? Pela primeira vez, Crowley olhou-a diretamente nos olhos. Eu daria um jeito de arranjar o dinheiro. E se você não conseguisse? Sempre há um jeito, Sra. Carter. Sempre há um jeito. Ao sair do banco, Evelyn literalmente esbarrou em Dakota na rua principal. Ela estava olhando para o chão, perdida em pensamentos, quando deu de cara com o peito largo dele. Desculpe, eu não vi, ela começou, mas parou ao reconhecê-lo. Ah, é você. Sou eu, disse Dakota, segurando-a pelos ombros. Como está indo a decisão? Que decisão? Perguntou ela, fingindo não entender. Você sabe exatamente qual decisão tomar. Evelyn cruzou os braços e olhou-o diretamente nos olhos. Bem, já que você perguntou, passei os últimos 3 dias tentando todas as alternativas possíveis para nem sequer ter que considerar sua oferta maluca. E como foi isso? Um sucesso estrondoso, disse ela sarcasticamente. O padre me disse para ter fé. As senhoras da igreja ofereceram orações em vez de dinheiro. E o Sr. Crowley me disse que sempre há um jeito, sem me dar nenhuma pista de qual seria esse jeito. Dakota quase sorriu. Então você está aqui por sua própria escolha. Estou aqui porque tropecei, literalmente. E agora estou presa em uma conversa com um homem que faz propostas indecentes a mulheres desesperadas. Não foi indecente. Foi prático. Ah, sim, minhas desculpas.
Uma proposta perfeitamente civilizada e moderna. Aposto que é a maior moda entre os ricos hoje em dia. Colecionar filhos como se fossem selos. Dakota observou por um instante, e Evelyn teve a impressão de que ele estava se esforçando para não rir. Você não abaixa a cabeça mesmo quando está perdendo, e não recua mesmo quando está sendo ridicularizado. Somos parecidos, disse ele. Somos completamente opostos, corrigiu ela. Você tem dinheiro. Eu tenho dívidas. Você tem terras. Eu tenho goteiras. Você faz ofertas impossíveis. Eu tenho que aceitar ofertas impossíveis. Você não precisa aceitar nada. Não. Evelyn deu uma risada amarga. Então me diga, Sr. Blacorsi, onde mais uma viúva falida vai encontrar $15.000 em 10 dias? Não sei. Exatamente. Eu também não. Dakota ficou em silêncio por um momento, observando o trânsito da rua. Por que não dizer simplesmente sim? Porque ainda tenho um pouco de orgulho, e porque sua oferta é insana. Mas você está considerando isso. Também estou pensando em pular de uma ponte, mas isso não significa que eu vá fazer isso. Dessa vez, Dakota realmente sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. A ponte fica do outro lado da cidade. Obrigada pela aula de geografia, ela respondeu, mas também estava quase sorrindo. Eles se separaram ali, cada um seguindo em uma direção diferente, mas algo havia mudado entre eles. A hostilidade deu lugar a uma espécie de respeito mútuo, como dois oponentes que reconheceram a força um do outro. 2 dias depois, Evelyn estava de volta ao rancho de Dakota. Desta vez, ela não se arrumou. Estava coberta de poeira da estrada, com os cabelos despenteados e os olhos inchados de tanto pensa e corre. Mas havia algo diferente em sua postura, uma determinação feroz que não estivera ali antes. Dakota a viu chegando da varanda e desceu os degraus para encontrá-la no meio do caminho. Você voltou, disse ele, sem surpresa. Sim, confirmou ela, parando a poucos passos de distância. Mas ainda não estou dizendo sim. Quero ouvir suas condições, todas elas. E quero saber o verdadeiro motivo por trás dessa proposta maluca. Dakota assentiu lentamente com a cabeça. Entree. Vamos conversar. Ela sentou-se na cadeira que ele ofereceu, cruzou as mãos no colo e olhou-o diretamente nos olhos. Muito bem, Sr. Blacorsi. Quero a verdade agora. Por que um homem como o senhor precisa fazer uma proposta dessa só para ter um filho? Dakota serviu-se de um copo d'água e ofereceu um a ela. Ela recusou com um gesto. É uma longa história. Tenho tempo. Na verdade, não tenho nada além de tempo, já que daqui a uma semana provavelmente estarei morando debaixo de uma ponte. Ele sentou-se na cadeira em frente a ela e ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo por onde começar. Meu pai era Apache. Minha mãe era filha de colonos. Cresci entre dois mundos e nunca me identifiquei completamente com nenhum deles. Isso explica a personalidade alegre, comentou Evelyn, com ironia. Dakota ignorou o sarcasmo e continuou andando. Quando ganhei dinheiro com gado e mineração, comprei esta terra legalmente, documentada, paga com meu próprio dinheiro. Mas existem grupos que questionam meu direito de possuí-la porque sou Apache. Principalmente, alegam que a terra deveria pertencer a americanos de verdade. Ele fez aspas com os dedos. Benjamin Arlo é o líder desse grupo. Ele vem tentando me expulsar há anos por todos os meios necessários. Evelyn Franziu attesta. E como uma criança resolve isso? Um herdeiro legal nascido em solo americano, filho de mãe americana, torna a propriedade indiscutível. É um escudo legal que nem mesmo Arlo consegue ultrapassar. Entendi, disse ela, processando a informação. Então eu seria como uma apólice de seguro ambulante. Não é assim que eu vejo as coisas. Não? Então, como você vê isso? Dakota olhou-a diretamente nos olhos. Como uma parceria, você precisa de segurança financeira. Eu preciso de um herdeiro. Ambos saímos ganhando. Evelyn inclinou-se para a frente.
Muito bem, vamos às suas condições. E quero que tudo esteja claro desde o início, não quero descobrir nada desagradável mais tarde. Primeira condição, disse Dakota, agora num tom mais formal. A criança será minha herdeira legal, com todos os direitos sobre a propriedade. Multer. Em segundo lugar, você terá total liberdade para ir e vir, mas precisará morar aqui. Esta é a residência legal. Evelyn refletiu sobre isso. Defina liberdade plena. Você pode visitar a cidade, receber visitas, fazer o que quiser. Só não pode fixar residência em nenhum outro lugar enquanto o acordo estiver em vigor. E por quanto tempo o acordo estará em vigor? Até a criança completar 18 anos. 18 anos. Evelyn se levantou. Você espera que eu passe os próximos 18 anos da minha vida presa aqui? Não estou preso. Há uma diferença. Talvez para você. Qual é a terceira condição? Dakota hesitou por um instante. O casamento será real, oficial, com documentos assinados e registrados. Evelyn sentou-se lentamente de volta ao lugar. Um casamento de verdade? Sim, com todas as implicações que isso acarreta. Sim. Ela permaneceu em silêncio por um longo momento, olhando fixamente para as próprias mãos. Muito bem. Agora, minhas condições. Dakota assentiu com a cabeça. Em primeiro lugar, quero ser tratado com respeito. Sempre. Se você me tratar mal na frente dos funcionários, das pessoas da cidade ou de qualquer outra pessoa, o acordo termina imediatamente. Acordado. Em segundo lugar, quero ter voz nas decisões relativas à propriedade e à criança. Não sou um empregado, sou um sócio. Acordado. Em terceiro lugar, nunca serei tratado como sua propriedade. Posso ter minhas próprias opiniões, expressar como me sinto e discordar de você quando achar necessário. Acordado. E em quarto lugar, ela olhou-o diretamente nos olhos. Se em algum momento você decidir que quer uma segunda esposa, uma amante ou algo do gênero, me avise primeiro para que eu possa ir embora com dignidade. Dakota franziu a testa. Por que eu iria querer isso? Homens ricos sempre querem isso, mais cedo ou mais tarde. É apenas uma precaução. Eu não quero isso. Como você pode ter certeza? Porque eu não sou esse tipo de homem. Evelyn o observou por um instante, tentando perceber se ele estava falando sério. Muito bem. Essas são as minhas condições. Dakota se levantou e caminhou até uma escrivaninha no canto da sala. Pegou alguns papéis e uma caneta. Vou redigir o acordo agora. Tudo por escrito, assinado e com testemunhas. Enquanto ele escrevia, Evelyn caminhava pela sala observando os objetos. Havia alguns livros nas prateleiras, todos em inglês, alguns sobre agricultura e pecuária, outros sobre direito empresarial. Uma ou duas fotos emolduradas mostravam paisagens do Arizona. Nenhuma foto de família, ela notou. Eu não tenho família. Todo mundo tem família. O meu já se foi. O tom dele deixou claro que ela não deveria perguntar mais nada. 20 minutos depois, Dakota terminou de escrever e entregou os papéis a ela. Evelyn leu tudo 2 vezes, verificando cada cláusula cuidadosamente. Parece justo, disse ela finalmente. Então, temos um acordo. Evelyn respirou fundo. Era isso, a decisão final. Ela podia se levantar e ir embora, aceitar a pobreza e a perda de sua casa como o destino que lhe fora imposto, ou podia assinar aqueles papéis e embarcar na aventura mais louca de sua vida. Estamos combinados, disse ela, pegando a caneta. Ela assinou seu nome com caligrafia firme, sem hesitar. Dakota fez o mesmo. Quando terminaram, ele colocou uma cópia na gaveta da mesa e entregou a outra a ela. Pronto. Nossos sócios, e futuros cônjuges, acrescentou ela, tentando parecer casual. E futuros cônjuges, repetiu ele. Por um instante, elas se entreolharam em silêncio. Havia algo nos olhos de Dakota que Evelyn não conseguia decifrar. Não era triunfo nem alívio, era algo mais profundo,
mais complexo. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, batidas urgentes na porta interromperam o momento. Dakota franziu a testa e foi abrir. Era Jacob, um dos peões do rancho, com o rosto vermelho de tanto correr. Chefe, preciso falar com o senhor. É urgente. O que é? Jacob olhou para Evelyn hesitant. Você pode falar, disse Dakota. Ela agora faz parte da família. Na verdade, é sobre a senhora Carter. Acabei de voltar da cidade e descobri que o banco vendeu a dívida dela. Evelyn sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Vendeu para quem? Para Benjamin Harlow. Senhora, agora ele é o credor da sua dívida. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sólido. As pernas de Evelyn fraquejaram e ela se apoiou na mesa. Arlo. Dakota murmurou, com os olhos escurecendo. Isso significa alguma coisa? Perguntou Evelyn, embora o tom dele já lhe dissesse que significava muito. Isso significa que nosso acordo se tornou muito mais perigoso do que eu imaginava. Naquela noite, Evelyn acordou no meio da madrugada com um cheiro estranho no ar. Ainda meio adormecida no quarto de hóspedes que Dakota havia preparado para ela, levou alguns segundos para reconhecê-lo. Fumaça. Ela saltou da cama e correu para a janela. O que viu fez seu sangue gelar. O celeiro principal estava envolto em chamas alaranjadas que subiam ao céu como dedos desesperados tentando alcançar as estrelas. Dakota, ela gritou, saindo correndo do quarto de camisola e descalça. Fogo! O celeiro está pegando fogo. Ela desceu as escadas cambaleando, abriu a porta da frente com um estrondo e correu em direção ao fogo. Dakota já estava lá, junto com Jacob e outros 2 trabalhadores, formando uma fila desesperada com baldes. Volte para dentro de casa, gritou Dakota ao vê-la chegar. É perigoso. E os animais? Ela gritou de volta, apontando para o celeiro. Tem cavalos lá dentro. Já libertamos a maioria deles. Mas Evelyn ainda conseguia ouvir os relinchos desesperados vindos de dentro da estrutura em chamas. Sem pensar 2 vezes, ela pegou um pano, molhou-o na bomba d'água mais próxima e amarrou-o em volta do rosto. Evelyn, não! Dakota largou os baldes e correu atrás dela, mas ela já havia desaparecido pela porta lateral do celeiro. Lá dentro, o calor era insuportável. A fumaça densa ardia em seus olhos e dificultava a respiração. Evelyn seguiu o som dos animais em pânico. Encontrou 2 cavalos presos nos fundos, trancados em suas baías, descontrolados pelo medo. Calma, meus amores, disse ela, tossindo, tentando manter a voz calma enquanto abria a primeira cabine. A tia Evelyn vai tirar vocês daqui. O primeiro cavalo, um castanho nervoso, empinou quando ela abriu a porta. Evelyn se jogou para o lado, evitando os cascos por poucos centímetros. Eu sei que você está com medo, querida, mas se você me pisar, nós 2 vamos acabar grelhadas. Ela conseguiu guiar o cavalo até a saída. O segundo cavalo, uma égua preta, estava mais calmo, mas ainda claramente assustado. Evelyn deu-lhe um rápido tapinha no pescoço. Vamos lá, garota. Hora de sair desse forno. Quando ela finalmente saiu do estábulo com a égua, Dakota a agarrou pelos ombros, com uma expressão de alívio e fúria no rosto. Você está completamente fora de si. Você poderia ter morrido. Mas eu não fiz isso, disse ela, tossindo e enxugando as lágrimas. E os cavalos também não. Todo mundo ganha. Vitórias. Dakota olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido. Você está coberta de fuligem, arranhada e cheira a chaminé. Evelyn olhou para baixo e viu que ele tinha razão. Suas mãos estavam pretas de fumaça, sua camisola estava rasgada em alguns lugares e um corte em seu braço esquerdo sangrava. Bom, pelo menos agora combino com a decoração, disse ela, apontando para o celeiro que ainda soltava fumaça. O estilo sobrevivente de incêndio está em alta nesta temporada. Pela primeira vez desde que se conheceram, Dakota riu, não um sorriso educado ou uma risadinha discreta, mas uma gargalhada plena e genuína que ecoou por todo o rancho. O que é tão engraçado?
perguntou Evelyn, confusa, mas também sorrindo. Você, disse ele, balançando a cabeça. Você acabou de arriscar a sua vida por 2 cavalos que nem são seus. Você parece que saiu de uma lareira e está fazendo piadas. É o meu mecanismo de defesa, explicou ela, limpando mais fuligem do rosto. Quando a vida fica muito séria, eu viro comediante. Ou isso, ou um colapso nervoso, e colapsos são bem menos divertidos. Durante as 2 horas seguintes, trabalharam em conjunto para extinguir completamente o incêndio e avaliar os danos. O celeiro havia sido destruído, mas os animais estavam a salvo e o fogo não se alastrou para outros edifícios. Com o nascer do sol, Dakota e Jacob vasculharam os destroços ainda fumegantes. Foi então que Jacob encontrou algo. Chefe, venha dar uma olhada nisso. Dakota aproximou-se de Jacob e apontou para uma garrafa de vidro parcialmente derretida em meio à madeira carbonizada. Mesmo com todo o fogo, ainda cheirava a querosene. Alguém armou isso, disse Dakota, com a voz tensa, demonstrando raiva contida. Quem faria isso? Perguntou Evelyn, subindo as escadas depois de se lavar e trocar de roupa. Não é difícil adivinhar, respondeu Dakota, olhando para as colinas. Alguém que quer me ver fracassar. Provavelmente aquele cara, Arlo, ou alguém que trabalha para ele. Evelyn cruzou os braços, ainda sentindo o cheiro de fumaça no cabelo. Bom, então ele conseguiu o que queria. O celeiro virou cinzas. Vamos reconstruir, disse Dakota com firmeza. Evelyn olhou para os 2 homens, e de repente, teve uma ideia. E se não reconstruíssemos o mesmo? E se construíssemos algo melhor? Dakota olhou para ela, curiosa. Melhor como? Maior, mais seguro, e com sistema de combate a incêndio. Se tivermos inimigos tentando queimar nossas coisas, é melhor estarmos preparados. Nossas coisas, repetiu Dakota. Bem, tecnicamente agora sou sócio neste negócio, certo? E se há uma coisa que aprendi sendo pobre, é que às vezes você precisa reconstruir melhor do que antes, simplesmente por pura teimosia. Dakota observou por um instante, e Evelyn viu aquela mesma expressão indecifrável cruzar seu rosto novamente. Você tem alguma ideia de como fazer isso? Algumas. Nada de luxo, mas práticas. O Harold pode ter me deixado endividado, mas também me ensinou algumas coisas sobre construção. Eles estavam discutindo opções de reconstrução quando Jacob saiu correndo da casa principal. Chefe, tem uma carta na porta da frente. Alguém deve tê-la deixado lá durante o incêndio. Dakota pegou o envelope, sem remetente, sem selo, apenas a viúva escrito com uma caligrafia irregular. É para mim, disse Evelyn, estendendo a mão. Ela abriu o envelope e leu a breve mensagem em silêncio. Seu rosto foi empalidecendo gradualmente. O que está escrito? Perguntou Dakota. Evelyn entregou-lhe o papel. A mensagem era simples e direta. Ou abandona a sua vida ou morre. Dakota amassou o papel que tinha na mão, com os nós dos dedos ficando brancos. Isto já foi longe demais. Foi um aviso, disse Evelyn, tentando manter a voz calma, embora seu coração estivesse acelerado. A questão é, de quem? Não importa quem seja. O que importa é que agora você está em perigo por minha causa. Evelyn olhou para os restos do celeiro, depois para a carta amassada na mão de Dakota e, finalmente, para o homem que se tornará seu marido no papel. Sabe de uma coisa, Dakota? Disse ela, surpresa com a firmeza da própria voz. Já estou prestes a perder minha casa, minha segurança financeira e quase virei churrasco tentando salvar seus cavalos. Se alguém pensa que um bilhetinho anônimo vai me assustar agora, está muito enganado. Dakota olhou para ela por um longo momento e, pela primeira vez desde que se conheceram, Evelyn viu algo parecido com admiração em seus olhos. Na manhã seguinte ao incêndio, Dakota entrou na cozinha com um olhar determinado, um olhar que Evelyn já começava a reconhecer como sinal de problema. Você precisa ir embora, disse ele sem rodeios enquanto ela preparava o café. Evelyn parou de repente no meio do serviço e olhou para ele como se ele tivesse acabado de sugerir que ela voasse até a lua.
Sair e ir exatamente para onde? Em qualquer lugar, na casa de um parente, em outra cidade, contanto que fique bem longe daqui. Ah, claro, disse ela, mexendo o café com cuidado. Porque tenho tantos parentes disputando para me acolher e tanta gente querendo me oferecer trabalho em outras cidades. Evelyn, estou falando sério. Depois daquela carta de ontem. Dakota, ela se virou para encará-lo, com as mãos na cintura. Já estou atolada até o pescoço nessa confusão. Não vou fugir agora como uma coelha assustada. Não se trata de fugir. Trata-se de se proteger. Não, estou fugindo. E nunca fugi de nada na minha vida. Não vou começar agora. Dakota suspirou e passou a mão pelos cabelos. Você não entende o perigo. Entendo perfeitamente, ela interrompeu. Alguém incendiou seu celeiro, me enviou uma ameaça de morte e provavelmente tem mais surpresas desagradáveis planejadas. Mas também entendo que vou ficar e te ajudar, porque é isso que parceiros fazem. Parceiros? Você mesmo disse. Agora somos sócios e sócios não abandonam o barco quando as coisas ficam difíceis. Dakota observou por um longo momento. Por que você está fazendo isso? Porque, disse ela, servindo o café em 2 xícaras, pela primeira vez em muito tempo, sinto que realmente posso fazer a diferença em alguma coisa. E, honestamente, eu já perdi tudo. Não tenho mais nada a perder. Você tem a sua vida. Sim, e pretendo usá-lo. Bem, Dakota pegou a xícara que ela ofereceu e tomou um gole, pensativa. Se você vai ficar, precisa saber se defender. Ótimo. O que você sugere? Aulas de luta livre? Porque eu já briguei com umas galinhas teimosas antes. Tenho experiência. Vou te ensinar a atirar e a pilotar melhor. E também algumas noções básicas de rastreamento. Evelyn ergueu as sobrancelhas. Rastreamento? Agora vou ser olheiro. Você será alguém que sabe quando está sendo seguido. Após o café da manhã, Evelyn anunciou que precisava voltar à sua antiga casa para pegar algumas roupas e pertences pessoais. E meu porco, acrescentou ela. Seu o quê? Meu porco de estimação, Winston. Ele acha que é um cachorro, mas não consegui convencê-lo do contrário. Dakota olhou para ela como se estivesse falando uma língua estrangeira. Você tem um porco que pensa que é um cachorro. Sim, eu tenho. E não, antes que você pergunte, ele não late, mas rosna para estranhos e cheira tudo. É muito protetor. Pela primeira vez desde o incêndio, Dakota sorriu. Claro. Vamos buscar seu cachorro porco. A visita à antiga casa de Evelyn foi reveladora. Dakota observou juntar seus poucos pertences, algumas roupas, livros, a foto do casamento com Harold e uma pequena boneca de pano que havia pertencido à sua mãe. Winston, o porco em questão, cumprimentou Dakota com desconfiança, grunhindo e se colocando entre Evelyn e a estranha. Winston comporta-se, disse Evelyn. Este é o Dakota. Ele é, bem, é complicado, mas agora ele está na nossa equipe. O porco olhou para ela como se entendesse perfeitamente a complexidade da situação. De volta ao rancho, Dakota começou imediatamente o treinamento de Evelyn. As primeiras aulas de arco e flecha foram um desastre. Mire no centro do alvo, disse Dakota, posicionando-se atrás dela para corrigir sua postura. Estou mirando, respondeu Evelyn, concentrada. Então por que a flecha foi parar na árvore atrás do alvo? Talvez a árvore estivesse conspirando contra mim. Na terceira tentativa, ela acertou o alvo, por pouco. Progresso! Exclamou ela, animada. Daqui a alguns anos, talvez eu até chegue ao centro. As aulas de equitação correram um pouco melhor. Evelyn já sabia andar a cavalo, mas Dakota a ensinou a andar mais rápido e com mais segurança em terrenos acidentados. Foi durante uma dessas aulas que aconteceu o acidente cômico. Dakota estava demonstrando como fazer uma curva fechada e não viu o balde d'água no meio do pátio. O cavalo desviou, mas Dakota não. Ele voou por cima da sela e caiu de cara no balde.
Evelyn riu tanto que quase caiu do próprio cavalo. Muito elegante, disse ela, tentando conter o riso enquanto Dakota se levantava encharcado e com a dignidade um pouco abalada. Acidentes acontecem, murmurou ele, torcendo a água dos cabelos. Claro, principalmente quando você não presta atenção por onde anda. Devo sugerir algumas aulas de como evitar acidentes. Mas foi naquela noite, sentados na varanda sob o luar, que a verdadeira conexão aconteceu. Dakota permaneceu em silêncio durante o jantar, absorta em seus pensamentos. O que está te incomodando? Perguntou Evelyn finalmente. Dakota ficou em silêncio por tanto tempo que pensou que ele não fosse responder. Eu já tive uma família, disse ele por fim. Uma esposa Apache, Linda, e um filho, Thomas. Ele teria 7 anos agora. Evelyn sentiu o coração apertar. O que aconteceu? Febre. Os dois morreram no mesmo inverno, há 5 anos. Desculpe. Desde então, não consigo olhar para outra mulher, nem sequer consigo pensar em formar outra família. Evelyn esperou, pressentindo que havia mais. Mas agora o governo está me pressionando, dizendo que se eu não tiver herdeiros americanos, as terras poderão ser redistribuídas. Não importa quanto dinheiro eu tenha, quantos acordos legais eu faça. Para eles, eu continuo sendo apenas um Apache que não deveria possuir terras americanas. É por isso que fiz a proposta, disse Evelyn, agora compreendendo. Foi por isso que fiz a proposta. Achei que seria simples e prática. Mas, Dakota olhou diretamente para ela, você não é simples nem prática. Evelyn olhou para ele e disse, preciso dormir um pouco. No dia seguinte, Evelyn foi à cidade comprar materiais para reconstruir o celeiro. Dakota se ofereceu para ir com ela, mas ela insistiu em ir sozinha. Preciso mostrar que não tenho medo, disse ela. Além disso, é plena luz do dia. O que poderia acontecer? Ela descobriu exatamente o que poderia acontecer no caminho de volta quando 3 homens mascarados saltaram dos arbustos à beira da estrada. Entregue a bolsa, senhora, disse um deles, apontando uma faca para ela. É só dinheiro para pregos e tábuas, respondeu Evelyn, tentando manter a voz firme. Queremos o dinheiro, disse outro, e que vocês fiquem longe dos Apaches. E se eu disser não? O homem com a faca aproximou-se. Você não vai dizer não. Foi então que as flechas começaram a voar. O primeiro golpe atingiu o chão bem em frente aos pés do líder. O segundo derrubou a faca de sua mão. O terceiro foi claramente um aviso final. Vá embora. A voz de Dakota ecoou da colina próxima. Agora. Os 3 homens olharam em volta, tentando descobrir de onde tinham vindo as flechas, e rapidamente decidiram não arriscar. Fugiram. Dakota desceu a colina a cavalo, com o arco ainda na mão e mais flechas à mão. Você está ferido? Perguntou ele, saltando do cavalo. Não, disse Evelyn, embora suas pernas estivessem tremendo. Eu consegui voltar inteira. Como você sabia onde eu estava? Nunca deixei de saber onde você estava, disse ele, guardando o arco. Não desde ontem. Evelyn olhou para ele, com o coração ainda acelerado, não apenas de medo. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela não viu Dakota como um estranho que lhe fizera uma proposta de negócios, mas como um homem que arriscara tudo para protegê-la. Obrigada, disse ela simplesmente. Sempre, respondeu ele. E naquele momento, sob o sol do Arizona, ambos souberam que algo havia mudado entre eles. Algo que não tinha nada a ver com contratos ou acordos comerciais. De volta ao rancho, Dakota insistiu em verificar se Evelyn tinha ferimentos. Ela protestou dizendo que estava bem, mas ele não deu ouvidos. Sente-se, disse ele, apontando para uma cadeira da cozinha. Dakota, estou bem. Foi só um susto. Sente-se, repetiu ele naquele tom que não admitia discussão. Evelyn suspirou e obedeceu. Dakota trouxe uma tigela com água morna e panos limpos e começou a examinar as mãos e os braços em busca de cortes ou arranhões. Você tem um corte aqui, disse ele,
tocando delicadamente um pequeno ferimento em seu pulso. Provavelmente de quando você recuou da faca. Só um arranhão, disse ela, observando-o limpar cuidadosamente. Você é melhor que o Dr. Martin da cidade. Pelo menos suas mãos não tremem e você não cheira a uísque. Dakota não respondeu ao comentário dela, totalmente concentrado na tarefa. Suas mãos eram firmes, mas surpreendentemente delicadas. Evelyn se pegou observando seu rosto enquanto ele trabalhava, as linhas de concentração ao redor dos olhos, o jeito como mordia levemente o lábio inferior quando se concentrava. Pronto, disse ele, terminando de fazer o curativo. Não vai deixar cicatriz. Que pena, brincou ela. Eu ia dizer a todos que foi resultado de uma luta épica com bandidos. Vocês não precisam inventar histórias para parecerem corajosos, disse ele, guardando os materiais. O que vocês fizeram hoje já provou isso. Naquela noite, nenhuma das duas conseguiu dormir. Evelyn saiu para a varanda e encontrou Dakota já lá, sentada nos degraus, olhando para as estrelas. Você também não consegue dormir? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Não. Estou pensando no que aconteceu hoje, entre outras coisas. Eles ficaram sentados em silêncio por alguns minutos, contemplando o vasto céu noturno do Arizona. A lua estava quase cheia, lançando uma suave luz prateada sobre a paisagem. Dakota, disse Evelyn finalmente, virando-se para olhá-lo. Posso te perguntar uma coisa? Você pode. Você ainda acha que isso é apenas um contrato? A pergunta pairou no ar entre eles. Dakota se virou para ela, e Evelyn viu algo mudar em seus olhos, sua guarda baixando, a formalidade desaparecendo. Em vez de responder com palavras, ele se aproximou lentamente. Deu-lhe tempo para se afastar, para protestar, para lembrá-lo do acordo entre eles. Mas Evelyn não fez nada disso. Quando os lábios de Dakota tocaram os dela, foi como se algo que vinha se acumulando há semanas finalmente se libertasse. O beijo começou lento, hesitante, como se ele estivesse testando se era bem-vindo. Mas quando Evelyn não recuou, quando suas mãos subiram para tocar suavemente o rosto dele, a hesitação desapareceu. O beijo se aprofundou, carregado de toda a tensão que não haviam mencionado, todo o medo do dia e toda a atração que vinham negando. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Evelyn, murmured Dakota, encostando a testa na dela. Eu sei, disse ela, compreendendo o que ele não conseguia dizer. Eu também não esperava por isso. Ele a encarou por um longo momento, como se estivesse memorizando seu rosto. Não quero que isto seja apenas um contrato, admitiu ele em voz baixa. Então não deixe que isso aconteça, disse ela simplesmente. Mais tarde naquela noite, quando Evelyn acordou no quarto de Dakota com a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas, uma onda de pânico a atingiu. O que eles tinham feito? Como isso mudaria tudo entre eles? Dakota dormia ao lado dela, com um braço protetor em volta de sua cintura. Ela o observou por um instante, percebendo como ele parecia muito mais jovem enquanto dormia, muito mais suave. Com cuidado, para não o acordar, ela saiu da cama e voltou para o seu quarto. Nos dias que se seguiram, ambos agiram como se nada tivesse acontecido. Dakota voltou a ser formal e distante, falando apenas sobre assuntos práticos como a reconstrução do celeiro e a segurança da fazenda. Evelyn respondeu da mesma forma, mantendo a conversa estritamente profissional. Mas o jeito como se olhavam quando pensavam que o outro não estava olhando contava uma história diferente. Havia uma consciência constante da presença um do outro, uma tensão eletrizante que preenchia o ar sempre que estavam no mesmo cômodo. Você vai à cidade hoje? Perguntou Dakota certa manhã enquanto tomavam café em um silêncio constrangedor. Sim. Preciso de mais suprimentos para o celeiro, disse Evelyn sem levantar os olhos da xícara. Jacob pode ir. Prefiro ir eu mesmo. Depois do que aconteceu. Depois do que aconteceu, preciso provar que não vou me esconder, ela o interrompeu, finalmente olhando para ele. Além disso, você vai me seguir de longe de qualquer maneira, não é? Dakota não negou.
As semanas seguintes se estabeleceram em um ritmo estranho. Durante o dia, trabalhavam lado a lado reconstruindo o rancho, discutindo estratégias, fingindo ser apenas sócios cumprindo um acordo. À noite, evitavam ficar sozinhos, Dakota sempre encontrando trabalho para fazer em seu escritório, Evelyn ocupada na cozinha. Mas cerca de 3 semanas depois, Evelyn começou a notar algo diferente. Primeiro foi o cansaço incomum. Ela, que sempre tivera muita energia, agora se sentia exausta no final do dia. Depois veio a náusea matinal, que ela inicialmente atribuiu ao café forte de Dakota. Mas quando ela percebeu que estava atrasada, tudo fez sentido. Isso não pode ser, sussurrou ela, contando os dias no calendário da cozinha pela 3ª vez. Isso não pode ser, mas podia, e provavelmente era. 2 dias depois, Evelyn dirigiu-se discretamente ao consultório do Dr. Martin na cidade. O médico era idoso e discreto, conhecido por tratar tanto apaches quanto colonos sem fazer muitas perguntas. Bem, Sra. Carter, disse o Dr. Martin após o exame, ajustando os óculos com um sorriso afável, ou devo dizer Sra. Blacorce parabéns. A senhora está grávida. Diria que de 1 mês. Evelyn ficou paralisada na mesa de exame. Tem certeza? Com certeza. Pelo que posso ver, o bebê está saudável. Você precisa começar a prestar mais atenção à sua alimentação e descansar bastante. A viagem de volta para o rancho passou num piscar de olhos. Evelyn mal conseguia assimilar. Um bebê. Ela estava carregando o filho de Dakota. Isso não era para acontecer tão rápido. O acordo deles era prático, calculado. Não deveria envolver sentimentos reais, noites de paixão ou consequências que chegassem tão de repente. Ao chegar em casa, ela encontrou Dakota consertando a cerca do pasto. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou, e algo em sua expressão deve ter lhe dito que ela tinha novidades. Evelyn, o que foi? Ela parou a poucos passos dele, com as mãos tremendo levemente. Preciso te contar uma coisa. O que é? Ela respirou fundo, buscando coragem. Estou grávida. O martelo escorregou da mão de Dakota e caiu no chão com um baque surdo. Ele a encarou por um longo momento, como se não tivesse certeza se ouvirá direito. Grávida, repetiu ele lentamente. Sim. Por um breve instante, Evelyn viu algo brilhar em seus olhos. Alegria genuína, talvez até esperança. Mas quase imediatamente sua expressão voltou àquela máscara formal. Bem, disse ele, pegando o martelo, isso significa que vou cumprir a minha parte do acordo. É só isso que você tem a dizer. O que mais há para dizer? Evelyn sentiu como se tivesse levado um tapa. Depois de tudo o que haviam compartilhado, ele ainda via aquilo como apenas um negócio. Nada, eu acho, disse ela, virando-se para ir embora. Evelyn. Ela parou, mas não olhou para trás. Eu vou cuidar de você, como prometi. Eu sei que você vai, disse ela, com a voz monótona. Afinal, faz parte do acordo. E com isso, ela entrou em casa, deixando Dakota sozinho com seus pensamentos e a constatação de que havia conseguido exatamente o que queria, mas que talvez tivesse perdido algo muito mais valioso no processo. A notícia da gravidez de Evelyn se espalhou por Prescott como fogo em palha seca. Em menos de uma semana, toda a cidade sabia que a viúva Carter estava esperando um filho do apache mais rico da região. Evelyn aprendeu da pior maneira possível, ouvindo conversas que paravam abruptamente quando ela passava e sendo alvo de olhares que a seguiam como flechas envenenadas sempre que saía em público. Bem, Winston, disse ela ao porco, que trotava ao seu lado preso a uma coleira improvisada durante a caminhada matinal pela propriedade, parece que somos o assunto da cidade. Que honra! Winston grunhiu em resposta, com o nariz pressionado contra uma rocha, demonstrando intenso interesse. Você tem razão, concordou Evelyn. As rochas são muito mais interessantes do que as pessoas desta cidade. Foi na quinta-feira seguinte, durante uma ida ao mercado, que Evelyn teve seu primeiro contato direto com a opinião pública. A senhora Patterson, esposa do dono da loja de ferragens, conversava animadamente com outras 2 mulheres quando Evelyn entrou.
Ah, ela planejou tudo, dizia a senhora Patterson, sem fazer nenhum esforço para baixar a voz. Uma viúva desesperada, um homem rico, não é difícil entender como essas coisas acontecem. Que pena, acrescentou a senhora Coleman. Uma mulher cristã se vendendo dessa maneira. Evelyn caminhou até o balcão e sorriu educadamente para o Sr. Henderson, o dono da mercearia. Bom dia, Sr. Henderson. Preciso de farinha, açúcar e talvez um pouco daquele sal grosso ali, disse ela, apontando. Aquele que as pessoas gentis usam para afastar fofoqueiros intrometidos. As 3 mulheres ficaram em silêncio. O Sr. Henderson tentou disfarçar um sorriso. Claro, serei Blackhorse. Quanto a senhora gostaria? Muitos, disse Evelyn em voz alta o suficiente para que toda a loja ouvisse. Aparentemente, há muito mais fofoqueiros intrometidos na cidade do que eu imaginava. A senhora Patterson ficou vermelha. Bem, eu nunca. Sério. Evelyn se virou para ela com interesse exagerado. Então você nunca fez nada questionável por dinheiro? Que admirável. Deve ser bom nascer rico e nunca ter que fazer escolhas difíceis. Eu não nasci rica, sua garota insolente. Ai, desculpe, respondeu Evelyn com falsa humildade. Então você entende perfeitamente a minha situação. Que bom saber que posso contar com a sua compaixão cristã. E com isso, ela se virou e foi embora, deixando a mulher sem palavras. De volta ao rancho, Evelyn encontrou Dakota trabalhando na cerca perto do pasto sul. Winston correu imediatamente até ele, grunhindo alegremente. O porco havia decidido que Dakota fazia parte da família. Como foi a cidade? Perguntou Dakota, coçando atrás das orelhas de Winston. Que divertido, disse Evelyn enquanto descarregava os suprimentos. Descobri que aparentemente sou tanto uma oportunista calculista quanto uma vítima inocente, dependendo de quem está falando. E o que você respondeu a isso? Eu disse a eles que, se engravidar de um Apache era meu plano infalível para ficar rica, então eles estavam superestimando seriamente minhas habilidades de planejamento. Quer dizer, existem maneiras muito mais fáceis de ganhar dinheiro, como assaltar bancos ou vender elixires milagrosos. Dakota quase sorriu. Nada te afeta, não é? Claro que as coisas me afetam, disse ela, pegando Winston no colo enquanto ele começava a mastigar sua saia. Winston, pare de comer minhas roupas, eu não sou comida. Ela olhou para Dakota. Mas aprendi que se você deixa as pessoas verem que está abalada, elas simplesmente pisoteiam ainda mais. Naquela tarde, Jacob saiu correndo do celeiro com notícias preocupantes. Chefe, há 3 homens de terno no portão. Diga que são advogados. Dakota e Evelyn trocaram um olhar. Advogados raramente traziam boas notícias. Os 3 homens estavam parados em frente à casa principal como abutres circulando uma carcaça. O líder, um homem alto e magro com óculos pequenos demais para o rosto, carregava uma pasta de couro. Sr. Blackhorse, disse ele, sou Chester Mills, advogado representando o Sr. Benjamin Arlo. Temos alguns documentos para lhe apresentar. Dakota cruzou os braços. Que tipo de documentos? Documentos que contestam seu direito legal a esta terra, disse Mills, ao iniciar o caso. Temos registros que comprovam que parte desta propriedade pertencia originalmente à família Arlo. Documentos falsificados, respondeu Dakota sem sequer olhar. São perfeitamente legais, senhor, registradas e autenticadas em cartório. Evelyn deu um passo à frente. E será que esses registros apareceram magicamente depois que a notícia da minha gravidez se espalhou pela cidade? Mills ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Não tenho certeza do que você quer dizer. Claro que não, disse Evelyn secamente. Só uma coincidência, não é? Que o Sr. Arlo de repente se preocupe com a propriedade da terra agora, justamente quando Dakota está prestes a ter um herdeiro legal. Os assuntos jurídicos e a vida pessoal do Sr. Blackhorse não têm relação entre si. Ai, claro. Igualzinho a água e óleo, ou a verdade e a mentira.
Dakota colocou a mão no ombro de Evelyn. Podem apresentar as suas queixas no tribunal, disse ele aos homens, mas saiam agora das minhas terras. Depois que os homens partiram, Dakota ficou em silêncio observando o rastro por onde eles haviam passado. Arlo está ficando desesperado, murmurou ele. Isso é bom ou ruim? Ruim. Homens desesperados fazem coisas perigosas. Como se fosse combinado, Jacob voltou correndo 2 horas depois, desta vez com notícias ainda mais alarmantes. Chefe, eu estava na cidade e ouvi um boato no bar. Tem um cara novo perguntando sobre você por aí. Que tipo de perguntas? Seus hábitos, para onde você vai, a que horas você sai de casa. O nome dele é Coronado, e ele não parece ser do tipo curioso. Evelyn sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um pistoleiro de aluguel? A julgar pela forma como ele porta a arma, eu diria que sim, senhora. Dakota ficou em silêncio por um longo momento. Jacob, quero você e os outros homens de guarda durante a noite toda, em turnos de 2 horas. Ninguém sai do rancho sozinho. Sim, senhor. Naquela noite, Evelyn estava dando boa noite a Winston no pequeno cercado que Dakota havia construído para ele, quando ouviu passos atrás dela. Você também não consegue dormir? Perguntou ela, sem se virar. Não. Dakota se aproximou e se encostou na cerca. Winston grunhiu alegremente e caminhou até lá, esperando atenção. Pelo menos alguém está feliz, disse Evelyn, acariciando o porco. Winston não se preocupa com pistoleiros, processos judiciais ou fofocas da cidade. Deve ser bom viver assim. Tem que ser assim. Sem expectativas, sem responsabilidades, ninguém tentando te matar por causa de terras. Eles ficaram em silêncio, observando Winston farejar a comida em busca dos pedaços mais saborosos. Evelyn, diz Dakota finalmente. Sim. Sinto muito por tudo isso. Você não merecia se envolver nessa confusão. Evelyn se virou para olhá-lo. Dakota, entrei nessa confusão de olhos abertos. Sabia que não ia ser fácil. Mas você não sabia que seria perigoso. Talvez não. Mas agora que estou nisso, não vou fugir ao primeiro sinal de problema. Por quê? Evelyn fez uma pausa, procurando as palavras certas. Porque, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou lutando por algo que realmente importa. Mesmo que seja complicado. Mesmo que seja perigoso. Dakota olhou para ela por um longo momento. E o bebê? O bebê vai nascer em uma família que não desiste facilmente, disse Evelyn, colocando a mão delicadamente sobre a barriga ainda lisa, e em terras que nos pertencem por direito. Nós, repetiu Dakota, como se estivesse testando o peso da palavra. Nós, ela confirmou. Para o bem ou para o mal. E enquanto Winston continuava sua inspeção cuidadosa das imagens, ambos perceberam que haviam cruzado outra linha. Eles não eram mais apenas sócios, ou mesmo amantes ocasionais. Eram uma família, e famílias se protegem mutuamente. Evelyn acordou no meio da noite com Winston grunhindo nervosamente em seu cercado e os cães do rancho latindo como se o mundo estivesse acabando. Ainda grogue, levou alguns segundos para ela perceber que não era um alarme falso. Ela saltou da cama e correu para a janela. Na escuridão, podia ver figuras movendo-se pela propriedade como sombras que ganhavam vida. Dakota, ela gritou, correndo para o quarto dele. Tem gente cercando o rancho. Ela encontrou Dakota já de pé, vestindo-se rapidamente e verificando seu rifle. Quantos você viu? Não sei, talvez 6 ou 7. Estão vindo de todos os lados. Volte para o seu quarto e fique longe das janelas, ordenou ele, carregando o rifle. Nem pensar, disse Evelyn, cruzando os braços. Não vim até aqui para ficar olhando da janela enquanto você luta sozinho. Evelyn, você está grávida. É muito perigoso. E você acha que ficar sozinho em um quarto é mais seguro? Se eles entrarem, eu viro um alvo fácil. Dakota fez uma pausa, sabendo que estava certa. Então fique perto de mim e faça exatamente o que eu digo. Negócio.
Mas primeiro ela correu até a cozinha e voltou segurando uma frigideira de ferro fundido. Dakota olhou para ela incrédula. Uma frigideira? Nunca se sabe, disse ela, testando o peso. Já usei esta belezinha para matar 3 ratos e um galo que atacaram o Winston. É uma arma comprovadamente eficaz. Evelyn, o quê? Você tem suas flechas. Eu tenho minha frigideira. Cada um tem sua especialidade. O primeiro tiro estilhaçou a janela da sala de estar. Dakota puxou Evelyn para trás do sofá e revidou atirando, mirando através dos cacos de vidro. Coronado! Gritou uma voz de fora. Sabemos que você está aí dentro. Saia e talvez poupemos a mulher. Que gentileza! Murmurou Evelyn. Sempre aprecio uma assassina bem educada. Silencio, sussurrou Dakota. Não temos a noite toda, Blacorce. Gritou a voz novamente. Saia ou vamos entrar. Você vai ter que entrar, gritou Dakota de volta. Eu nem saio para comprar jornal. Então o verdadeiro tiroteio começou. As balas atravessaram a casa, quebrando vasos, atravessando paredes e fazendo Winston gritar de raiva do lado de fora. Meu porco! Evelyn exclamou, boquiaberta. Eles vão machucar o Winston. O Winston provavelmente está mais seguro do que nós agora, disse Dakota, recarregando a arma. Pelo menos ele tem um esconderijo. Evelyn rastejou até a caixa de munição que Dakota havia deixado perto da lareira. O que você precisa? Conchas, caixa azul. Ela agarrou um punhado e rastejou de volta sob outra chuva de tiros. Aqui está, disse ela, entregando-lhe a munição. Evelyn Carter Express Delivery. Levamos balas diretamente para sua arma em situações de risco de vida. Você está gostando disso? Perguntou Dakota, incrédulo enquanto recarregava. Estou apavorada, admitiu ela. Mas fazer piadas me ajuda a não desmaiar de medo. Um estrondo alto na porta da frente indicou que os atacantes estavam tentando uma nova tática. Eles estão tentando arrombar a porta, sussurrou Evelyn. Jacob e os outros devem estar vindo do celeiro, disse Dakota. Só precisamos aguentar mais um pouco. Então a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Um homem alto, de chapéu preto e com uma cicatriz que descia por metade do rosto, entrou, armado com pistolas em ambas as mãos. Coronado, presumo, disse Evelyn, apertando a frigideira com mais força. A moça tem um instinto aguçado, disse o atirador com um sorriso cruel. Uma pena que ela não vá viver o suficiente para aprimorá-lo. Dakota se levantou lentamente, com o rifle apontado para Coronado. Deixe-a ir. Seu problema é comigo. Meu problema é com quem Arlo me paga para matar, respondeu Coronado, e ele está pagando a mais pela viúva. Extra, disse Evelyn, ofendida. Devo me sentir lisonjeada ou insultada? Coronado deu uma risadinha. A senhora tem coragem, hein? Pena que coragem não impede balas. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que Evelyn mal conseguiu se lembrar com clareza depois. Coronado apontou as pistolas para ela. Dakota mergulhou para o lado, atirando. Evelyn, por instinto, arremessou a frigideira com toda a força que tinha. A frigideira atingiu Coronado em cheio na testa no exato momento em que a bala de Dakota o atingiu no ombro. O atirador cambaleou, mais pelo impacto da frigideira do que pela dor. Dakota avançou contra ele e os dois homens caíram no chão em uma luta brutal. Coronado era forte, mas Dakota conhecia cada centímetro daquela casa e usou isso a seu favor, empurrando o homem com força contra a mesa da cozinha. Renda-se! Gritou Dakota, finalmente conseguindo envolver o pescoço de Coronado com o braço e imobilizá-lo. Tudo bem, disse Coronado, largando as armas. Você venceu. Evelyn recolheu as pistolas e as empurrou para o lado, ainda segurando os pedaços quebrados de sua frigideira. Essa era a minha frigideira favorita, suspirou ela. Vou sentir muita falta dela. Eu compro outro para você, prometeu Dakota, sem tirar os olhos de Coronado. Não será a mesma coisa. Aquela tinha um histórico de batalhas.
Dakota amarrou Coronado a uma cadeira usando cordas que Evelyn trouxe do celeiro. Lá fora, os tiros haviam cessado. Aparentemente Jacob e os outros trabalhadores chegaram bem a tempo de afugentar o resto do bando. Muito bem, disse Dakota, sentando-se em frente ao atirador amarrado. Quem te contratou? Você já sabe a resposta. Quero ouvir você dizer isso. Harlow. Benjamin Harlow. Evelyn cruzou os braços. E quanto ele está te pagando para nos matar? $1,000 por pessoa. Mil. Evelyn pareceu genuinamente ofendida. Dakota, nossos inimigos realmente não reconhecem o nosso valor. Quanto você acha que valemos? Perguntou Dakota, quase sorrindo. Pelo menos 5.000 cada. Coronado olhou para eles como se fossem loucos por discutirem preços enquanto o mantinham como refém. Vocês dois são mais estranhos do que eu esperava. Obrigada, respondeu Evelyn. Considerarei isso um elogio. Dakota se inclinou para mais perto. Como Arlo sabia que seria esta noite? O que você quer dizer? Você chegou na hora certa, com o número certo de homens, e sabia exatamente como cercar a propriedade. Alguém lhe passou informações muito detalhadas. Coronado hesitou, e algo mudou em sua expressão. Vocês têm um traidor entre vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Evelyn e Dakota se entreolharam. A mesma constatação as atingiu em cheio. Quem? Perguntou Dakota. Não sei o nome, mas alguém aqui está passando informações para Arlo. Alguém que sabe sua rotina, sua agenda, seus planos. Evelyn sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se havia um traidor no rancho, significava que eles nunca estariam realmente seguros. Cada movimento que faziam era observado. Cada plano, relatado. Eu menti quando disse que você tinha vencido, disse Coronado, com um sorriso sombrio. Você só venceu esta batalha. A guerra esta lunge determiner. Dakota cerrou os punhos. E quem é o traidor? Isso, disse Coronado, vocês terão que descobrir sozinhos. Mas tomem cuidado, ele está mais perto do que vocês imaginam. Evelyn olhou pela janela quebrada e viu os peões se aproximando da casa. De repente, todos os rostos familiares pareceram suspeitos. O perigo não havia passado. Apenas se tornará mais perigoso, porque agora o inimigo tinha um rosto familiar e acesso íntimo às suas vidas. Na manhã seguinte, Dakota levou Coronado acorrentado para a cidade, escoltado por Jacob e outros 2 homens. O xerife Thompson, um homem de meia-idade com bigode grisalho, recebeu o prisioneiro com uma mistura de alívio e preocupação. Pistoleiro de aluguel, explicou Dakota. Ele admitiu que Benjamin Arlo o pagou para nos matar. Essa é uma acusação séria, Dakota, disse o xerife. Você tem provas? Tenho a confissão dele e 6 testemunhas que presenciaram o ataque na minha propriedade. Muito bem. Vou mantê-lo aqui enquanto investigamos. De volta ao rancho, Evelyn estava determinada a descobrir como Arlo havia obtido informações tão precisas sobre suas vidas. Algo a incomodava, uma suspeita que ela não conseguia expressar em palavras. Dakota, disse ela, ao encontrá-lo consertando as janelas quebradas, posso voltar para minha antiga casa? Quero verificar alguns documentos que deixei lá. Você não deveria ir sozinho. Vou levar o Winston para me proteger, brincou ela. Ele pode não parecer assustador, mas faz muito barulho quando está nervoso. Dakota hesitou, depois assentiu com a cabeça. Jacob irá com você. Não demore. A pequena casa de Evelyn parecia ainda mais degradada depois de semanas de abandono. Ela foi direto ao armário onde guardava seus documentos importantes, certidões de casamento, certificados e as malditas notas promissórias do banco. O que exatamente a senhora procura? Perguntou Jacob, de guarda à porta. Algo que não deveria estar aqui, murmurou Evelyn, folheando os papéis. Algo que ela parou. Entre os documentos bancários, havia papéis que ela não reconhecia, pequenas alterações, números rabiscados, datas que não correspondiam à sua memória. Isso é muito estranho,
disse ela, comparando dois documentos lado a lado. Jacob, você entende alguma coisa de números? Um pouco, senhora. Olha só isso. Ela apontou para as notas promissórias. Esta diz que minha dívida original era de $12.000, mas esta outra, datada de uma data posterior, diz $15.300. Jacob franziu a testa. Talvez seja interesse. Não. Os juros estão listados separadamente. Alguém alterou o valor principal. Evelyn continuou examinando os documentos, ficando cada vez mais indignada. Havia rasuras grosseiras, números escritos sobre outros números e até mesmo uma alteração na data de vencimento original. Aquele filho da... Ela começou, mas logo se corrigiu. Aquele homem desprezível. Eles falsificaram minha dívida. Quem faria isso? Apenas uma pessoa tinha acesso total aos meus registros bancários, disse Evelyn, com os olhos ardendo de raiva. O Sr. Crowley. A viagem de volta para o rancho foi silenciosa. Evelyn fervia de fúria. Quando chegaram, ela encontrou Dakota no escritório, analisando as contas da fazenda. Dakota, você precisa ver isso, disse ela, jogando os papéis sobre a mesa dele. O Sr. Crowley falsificou minha dívida. Dakota examinou os documentos, sua expressão ficando cada vez mais sombria a cada página. Isso é fraude documental, um crime federal. E tem mais, acrescentou Evelyn, puxando uma cadeira. Se ele falsificou meus documentos, pode ter falsificado outros também, incluindo informações que passou para Arlo sobre você. Dakota recostou-se na cadeira, absorvendo tudo. Crowley tem acesso às contas de todos nesta região. Ele saberia exatamente quanto valem nossas terras, nossos hábitos financeiros e nossas vulnerabilidades. E era ele quem ficava me dizendo que eu daria um jeito de conseguir o dinheiro, disse Evelyn, como se ele soubesse que eu acabaria fechando aquele acordo com você. Precisamos confrontá-lo. Vamos sim. Mas primeiro vou fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. O que? Evelyn deu-lhe um sorriso, daquele tipo que significava problemas para outra pessoa. Vou me vestir como uma dama respeitável da sociedade, porque quero que o Sr. Crowley me veja chegando a quilômetros de distância. Uma hora depois, Evelyn entrou no banco com seu melhor vestido, aquele que Dakota insistira em comprar para ela na semana anterior, ostentando a postura de uma mulher acostumada a ser tratada com respeito. Dakota caminhava ao seu lado, igualmente bem vestido, com um olhar que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Sr. Crowley, disse Evelyn, aproximando-se de sua mesa com um sorriso um pouco doce demais para ser sincero. Preciso de alguns esclarecimentos sobre algumas discrepâncias em meus documentos. Crowley ergueu os olhos dos papéis e empalideceu visivelmente ao ver o casal. Sra. Blackhorse. Sr. Blackhorse, o que posso fazer por vocês? Evelyn espalhou calmamente os papéis sobre a mesa dele. Poderia me explicar como minha dívida original de $12.000 se transformou magicamente em $15.300? Bem, deve haver algum engano. Um engano? Dakota inclinou-se sobre a mesa. Oh, fraude deliberata? Não sei do que você está falando, gaguejou Crowley, mas suas mãos tremiam enquanto ele examinava os papéis. Sr. Crowley, disse Evelyn, com a voz ainda doce, mas agora com firmeza por baixo, posso ser pobre, mas não sou estúpida. E posso não ter educação formal, mas sei contar. E, acrescentou Dakota, também temos documentos que comprovam que você passou informações confidenciais para Benjamin Arlo. Detalhes sobre nossas finanças, nossos horários, nossos planos. Crowley começou a suar. Essas são acusações muito sérias. Ah, sim, disse Evelyn alegremente. Quase tão sério quanto falsificar documentos bancários e conspirar para roubar terras de pessoas inocentes. Eu não fiz isso, eu nunca. Sr. Crowley. Dakota apoiou as mãos firmemente na mesa e inclinou-se para a frente. O senhor vai cancelar a venda da dívida da minha esposa para Arlo. Vai restituir o valor original de $12.000. E vai nos dizer exatamente quais informações o senhor forneceu a ele.
Não posso, o banco tem políticas. O banco também tem políticas contra a falsificação, destacou Evelyn. E imagino que o xerife teria muito interesse nesses documentos. Houve um longo silêncio. Finalmente, Crowley suspirou e se deixou cair, derrotado.